Vitória, decisões recentes do Tribunal de Contas da União intensificaram a pressão sobre o governo do presidente Lula em relação ao cumprimento das regras fiscais. Nos bastidores, integrantes do Executivo começam a enxergar nessas ações um sinal de que as contas da gestão petista correm risco de reprovação. O TCU determinou que a busca pelo resultado primário deve mirar o centro da meta, não o limite inferior, prática adotada desde o início do novo arcabouço fiscal. Outro alerta partiu do plenário no início de outubro, quando a Corte considerou irregular incluir receitas incertas no orçamento para evitar congelamento de despesas. Técnicos do tribunal também preparam um novo aviso contra a exclusão repetida de despesas e renúncias de receitas para alcançar a meta fiscal. 2 integrantes do governo disseram ao jornal Folha de São Paulo que o Tribunal de Contas envia um recado político claro. Essa é a avaliação desses interlocutores. Para eles, se não houver mudanças na política fiscal, o tribunal pode recomendar ao Congresso Nacional a rejeição das contas do governo Lula. A última vez que isso aconteceu foi em 2016, quando as contas de 2015 de Dilma Rousseff foram reprovadas devido às chamadas pedaladas fiscais. Aliás, por conta disso, a Dilma até foi impeachmentada. Segundo técnicos que vivenciaram aquele período, parte do governo demonstra cautela e defende a adoção de medidas imediatas para evitar acusações de ilegalidades. Na ocasião, a demora em agir foi entendida como continuidade de práticas irregulares, o que pesou na decisão do Tribunal de Contas. Outros setores do Executivo acreditam que é possível reverter decisões desfavoráveis. O Ministério da Fazenda, indagado pelo jornal Folha de São Paulo, não se pronunciou sobre o tema. Já o Ministério de Planejamento e Orçamento afirmou que sempre observa e cumpre as decisões do TCU, enquanto o tribunal informou que se manifesta por meio de seus acordos. Lembrando que o TCU é um tribunal político. E tem essa também. Bogo, deixa eu só colocar 2 pontos. Já te passo. Primeiro, presidente Jair Messias Bolsonaro foi o único que teve que cumprir com um negócio chamado de meta fiscal. O único. Presidente Bolsonaro foi o único que, por exemplo, decidiu cortar a verba da publicidade que rodava por aí, porque ele tinha a responsabilidade de cumprir a meta fiscal. Foi o único que teve teto de gastos. O único que teve teto de gastos. Nem antes, nem depois de Bolsonaro, teve a história do tal do teto de gastos. Bolsonaro enfrentou isso. Outra situação, pouco se fala, mas a gente não sabe ainda o tamanho do rombo que deve estar na Petrobras. Por quê? Este governo quebrou a paridade do preço internacional, criada essa paridade pelo governo Michel Temer, para tentar colocar um freio nos abusos cometidos por Dilma, Lula e a petralhada durante esses governos que destruíram a Petrobras. Então veja, o presidente Bolsonaro teve teto de gastos, meta fiscal, presidente Bolsonaro teve paridade de preço internacional na Petrobras e cumpriu tudo. Entregou com superávit de caixa ainda. Aí vem esse governo, tem a questão do teto, descumprimento do teto, lá na PEC da transição, já arrebentando o Brasil ali em dívida. A gente tem esse governo nitidamente dando de ombros para o que acontece com relação aos gastos do governo. Lula não tem uma fala dele aí, a gente precisa ver se vai ser o dinheiro suficiente, porque ao invés de contingenciar, a gente pode aumentar a arrecadação. Fala do Lula, não é minha, do Lula. Ao invés de a gente contingenciar, ou seja, gastar menos, a gente aumenta a arrecadação. Agora, Bogão, por menos a Dilma já estava fora do jogo. Eles estão fazendo um cálculo político. É um recado? Sem sombra de dúvidas. É um recado do TCU, que eu repito, é um tribunal político, é um recado. Mas por menos, Dilma já tinha lá. Então eu vou jogar querosene nessa fogueira. Então manda ver. Dia 9/10/2025, decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. 9/10 agora? É. Hoje é 14? Em 8/10/2025, a defesa de Jair Messias Bolsonaro requereu autorização para a visita do senhor Jorge Antônio de Oliveira Francisco, ministro do Tribunal de Contas da União.
Nos termos do artigo 121 do Regimento Interno desta Suprema Corte, defiro a autorização de visita de Jorge Antônio de Oliveira Francisco para o dia 15 de outubro de 2025, no horário das 9 às 18. Portanto, o ministro Jorge Antônio de Oliveira Francisco, do TCU, irá visitar o presidente amanhã. O indicado dele, né? Esse é o indicado do Bolsonaro para o tribunal. Diante essa notícia do Wellington do TCU, É recadinho, né? o ministro irá visitar o presidente Bolsonaro amanhã, conforme autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Borgo, é um recado e por menos a Dilma já tinha sambado, hein? Interessante, né? Quando o Wellington leu a matéria, eu falei assim, isso aí não... Eu pensei comigo, né? Não tem muita relevância na prática. Por quê? Porque cai no Supremo, o Supremo vai lá e caneta, o que é legal vira ilegal, o que é ilegal vira legal, e não tá nem aí. Mas aí eu lembrei, porque eu estou acompanhando esse processo, né? Para ver se Se a gente tem autorização da entrevista, os né? advogados do presidente autorizam lá. E aí eu lembrei que tinha sido autorizada a visita de um ministro do TCU, e agora eu entrei e realmente... O presidente pediu a visita desse ministro e amanhã ele irá visitar o presidente. Então, coincidência, né? As datas estão... Talvez o assunto, né, seja interessante nessa visita. Agora, Bogão, que a gente vai pegar um país... Bolsonaro vai pegar um país destruído. Arrebentaram, explodiram o país. Destruído. Eu estou para dizer para você que Milei não teve tanto trabalho na Argentina quanto o Bolsonaro vai ter. Né? E conto com Bolsonaro, não vejo outra alternativa. Né? E desejo que Paulo Guedes entenda a importância, né, de estar de novo no time, enfim, porque o que a gente vai ver no Brasil é cenário de terra arrasada. E lembrando que o Milei, ao contrário, qual que é a parte interessante da Argentina, dos Estados Unidos, é que não tinha uma Suprema Corte como nós temos aqui. Então, o presidente Bolsonaro voltando com essa Suprema Corte, imagine aí as barreiras que não encontrará pela frente. Por isso a importância de magnetizar aí e reconhecer a violação de direitos humanos no atacado.